agradeço, né, todos os elogios, a referência boa que você tem passado aí de mim. E eu espero estar, né, te auxiliando a contribuir nesse grande projeto que você tem, né, que a educação é o alvo, que é algo magnífico e que é uma das coisas que a gente mais está precisando, né, no nosso país. O seu livro está aqui reservado, ó. Assim que a gente conseguir se encontrar, quando essa pandemia deixar, o seu já está aqui. Ai, ó, que maravilha! Nossa! A gente tem muitos assuntos, né, em comum quando a gente trata de família, quando a gente trata de diversidade, quando a gente trata de escolas. E até interessante, né, que em princípio eu faria, né, esse compartilhamento de ideias no dia 20, seria interessante, né, eu principalmente encontrar com a professora que você falou, que deu a referência, mas se der tudo certo, eu consigo participar no dia 20, vamos ver. Deixa eu ver. Ah, tem que apertar aqui que eu concordo em ser gravada. A proposta de hoje, pessoal, que eu e o Paulo, a gente, né, conversou sobre isso, o que a gente podia estar trazendo de um tema bem legal para todo mundo, foi sobre diversidade no ambiente escolar. Então, assim, eu quero, na verdade, não é uma exposição ou uma palestra, mas o que eu quero mais é, assim, lançar ideias, trazer reflexões, e acho que, ao final, a gente vai ter boas ideias para trocar, inclusive, com o professor Rômulo, porque a questão da diversidade, se ela não for bem conduzida, se ela for negligenciada, ou se ela for levada para caminhos que não devem ser, ela atinge, sim, a saúde mental das pessoas. Então, a gente encontra um elo muito forte nisso. Então, acho que a gente vai fazer boas construções, assim, ao final das nossas duas palestras, né? Eu vou falar sobre a diversidade no ambiente escolar e não é direcionado especificamente só para famílias ou só para as escolas. Na verdade, o que eu tenho aqui para dizer hoje, ele é direcionado para todos os sujeitos envolvidos neste processo de ensino-aprendizagem. Então, todos nós, sejamos famílias, sejamos professores, gestores ou alunos, todos têm a aprender com esse tema, né? Ainda mais que nós somos de diversas gerações, então essa troca de ideias, ela acaba sendo essencial, porque cada um aprende, tem que ter, né, essa abertura para aprendizado e também para poder ensinar. Então, ele é um tema, assim, muito complexo. E é um tema complexo porque na sociedade, muitas vezes, não é infrequente a gente encontrar ou ouvir dizer que quando a gente fala de diversidade, a gente está levantando bandeira política. Isso é confundido e não é verdade. Ou se você acredita nisso, nós vamos tentar desconstruir isso a partir de agora, né? Quando a gente fala de diversidade, também não estamos querendo ofender nenhum tipo de religião, nenhum tipo de valor cultural, né? Na sociedade, muitas vezes existem esses dogmas e que nós temos que ir quebrando ao longo do tempo. A gente não pode reproduzir essas questões que não são verdadeiras, né? São falácias, são premissas equivocadas, né? Quando a gente fala de diversidade, o que tem que vir na nossa cabeça, tem muitas pessoas que já falaram, não quero conversar sobre isso. Não, mas isso é uma coisa necessária, porque a diversidade, o sentido dela, até na palavra em português, a gente já consegue ver que envolve a riqueza e a beleza do que é diferente. E os seres humanos, eles são únicos. Cada um tem a sua individualidade, né? Cada um tem aí nossas impressões digitais, nossa personalidade, nossas características físicas, emocionais, que são únicas. Então, todos nós somos diversos. E isso é muito bonito. E é por isso que a diversidade, ela é objeto de estudo, não só da filosofia, da política, mas também do direito. Porque quando nós estamos estudando, promovendo e defendendo a diversidade, nós estamos, em última análise,
defendendo a humanidade, porque a humanidade tem intrínseco nela esse valor da diversidade. Então, quando a gente vai construindo esses valores, a gente vai vendo a importância que o tema tem, a importância de se discutir isso, e aí a gente vai saindo da superficialidade e aprofundando mais nas questões que devem ser tratadas com a importância que elas têm. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala também em direito à diferença. O direito, ele já tutela a diferença, né? Nós temos aí o valor jurídico consagrado, que é o direito de igualdade. Esses, né, todo mundo sabe, a igualdade perante todos, mas nós temos também um valor jurídico que chama direito à diferença, que é o direito de ser diferente, que é a proteção da sua individualidade. Você não tem que ser igual a todos ou igual à maioria. Então, quando a gente fala em diversidade, em direito à diferença, a gente está exatamente promovendo as minorias. E por isso também que é importante uma conscientização universal, social, porque as minorias é que precisam de ser ouvidas, elas que precisam de ser tuteladas, porque elas são mais frágeis, elas não têm a voz tão alta quanto as maiorias. E outro valor que a gente também tem que desenvolver em toda a sociedade é que, mesmo eu não sendo parte dessa minoria, eu tenho que lutar por ela, pela existência dela e defendê-la. Isso é tudo um aspecto de desenvolvimento civilizatório. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de uma coisa tão ampla que envolve a diversidade de raça, cor, gênero, orientação religiosa, orientação sexual, diversidade de culturas, diversidade de línguas, diversidade de idade, diversidade de padrões de comportamentos e familiares, inclusive. Né? Muitas vezes o tema diversidade ele é só associado à questão da orientação sexual, e não é. O rol é muito longo, a lista de conceitos intrínsecos da diversidade ela é tão grande quanto essas que eu falei. E esses conceitos, além da parte filosófica que eu falei no início, eles estão positivados, ou seja, eles estão escritos em documentos jurídicos, na lei. E eles estão escritos na principal lei que regulamenta o Brasil, que é a Constituição Federal. A gente tem uma série de leis e tem aquela que é a mais importante, aquela que todas as outras devem obedecer, que é exatamente a Constituição Federal. E se a gente abre a Constituição Federal, num dos primeiros artigos, no artigo 3º, fala que constituem objetivos fundamentais do Brasil: promover o bem de todos. Ou seja, todos aí está incluso. Eu vou até ler aqui o dispositivo: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade. E para não deixar esse rol limitado, a Constituição ainda escreveu assim: e quaisquer outras formas de discriminação. Então, mesmo que haja ainda um outro conceito que não esteja neste rol, ele também vai ser incluído, porque a Constituição ela colocou um dispositivo que a gente diz que é uma cláusula aberta. Ela abarca outras formas que agora, na época que ela foi escrita, não foi capaz de ser imaginada, mas que futuramente pode vir a ser imaginada. Além, né, de colocar a diversidade como um dos objetivos da República, a Constituição fala de diversidade em diversos outros dispositivos. Quando ela fala em proteção da cultura, ela fala assim, ela tem uma seção específica para proteger a cultura brasileira. E nessa disposição, ela fala que
a lei estabelecerá um plano visando o desenvolvimento cultural do país e deverá ter integração das ações do poder público que conduzem à valorização da diversidade étnica e regional. Isso está no artigo 215, parágrafo 3º, inciso 5, caso alguém queira anotar. Ou seja, a Constituição ela reconhece a diversidade étnica e regional e ela fala que isso é protegido e tem que ser valorizado. Ainda tem um artigo também 216A que também fala sobre a diversidade das expressões culturais. E quando a Constituição fala de direitos e garantias individuais, direitos e garantias fundamentais, a diversidade ela também está implícita ali, porque é aquilo que eu falei, cada ser humano tem as suas individualidades, cada ser humano é diverso do outro e cada um é protegido na sua essência, naquilo que ele é, independente se é igual ou semelhante, ou se destoa de todos os outros. E aí a Constituição ainda tem um dispositivo, para a gente encerrar essa parte de constitucional, que fala que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Ou seja, passa a ser uma coisa punível, algo equivalente a um crime, a gente vai detalhar mais isso, a gente não respeitar a diferença do outro. Então, assim, a Constituição, em vários dispositivos, consagra o direito à diversidade e o direito de ser diferente. E ela fala, inclusive, que a lei vai punir aqueles que não respeitarem essa diversidade. Ou seja, a diversidade ela vem sendo colocada como um dever jurídico. E ele é imposto para quem? Para todas as pessoas. Sejam elas pessoas físicas, pais, mães, professores, gestores, sejam elas pessoas jurídicas. A escola também, enquanto instituição, ela também tem esse dever jurídico de proteger a diversidade. Só para fazer um parênteses, a diversidade ela está protegida. Eu enfatizei mais a questão constitucional, né, que é a nossa principal norma jurídica, mas existem também uma série de diplomas internacionais que falam sobre diversidade, a começar da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Mas existem uma série de documentos que a gente poderia listar e trazer aqui e ler artigos que visam sempre colocar essa proteção, essa tutela para a diversidade, que já conceituamos, né? Todo a amplitude que tem esse conceito. Mas aí pode-se surgir aqui a seguinte dúvida, né? Mas as instituições de ensino, elas não têm autonomia para planejar e desenvolver as ações? O ensino não é livre à iniciativa privada, por exemplo? E aí, a própria Constituição, ela vai estabelecer isso. Ela garante, sim, que o ensino é livre à iniciativa privada. Ela garante, sim, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. São princípios atinentes à educação. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição fala que a iniciativa privada ela tem que cumprir as normas gerais da educação nacional. E dentre essas normas gerais está toda uma consonância com os ditames da Constituição que preserva a diversidade. Eu não posso, por exemplo, então, adotar qualquer tipo de ideologia, por exemplo, que vise enfatizar ou ser a favor do racismo. Ou não posso também fazer uma apologia ou um estímulo a questões, qualquer tipo de discriminação, a questões relacionadas, por exemplo, à xenofobia, porque isso a Constituição proíbe.
né? A liberdade de aprender, de ensinar, a liberdade, né, de expressão, ela ainda é limitada por valores que são considerados supra, que são considerados maiores e que são ditados pela norma maior, que, por sua vez, ela está em consonância com outros dispositivos, né, internacionais, como eu mencionei. Mas um dos conceitos que eu queria trabalhar é por uma simples questão de hierarquia ou de obediência, que a escola deveria trabalhar essas questões relacionadas à diversidade. A escola deve fazer isso por um dever jurídico? Sim. Mas eu acho que nós devemos, como educadores e como pesquisadores nessa área, a gente deveria ir um pouco além disso, e não só em razão da questão da obediência cega, né, a essas normas que nos são impostas. É claro que elas são frutos de todo um processo democrático que teve lá em 1988, quando editou a Constituição. Mas eu gostaria só de avançar mais um pouquinho para que nós percebemos que a escola ela exerce uma coisa que se chama função social. Todas as instituições que nós possuímos, elas têm que exercer uma função social. O que seria função social? É satisfazer não só interesses individuais, mas também satisfazer e servir à sociedade. E no caso da escola, das instituições de ensino como um todo, a função social delas ela é muito importante. Primeiro, porque ela trabalha exatamente com pessoas que estão numa fase de construir a sua personalidade, de desenvolver a sua plena personalidade, e a escola ela trabalha preparando essas pessoas para a cidadania, preparando elas para ingressar na sociedade. Então, é extremamente essencial que a escola ela difunda, ela faça a difusão dos valores fundamentais que são do interesse social, que são direitos e deveres do cidadão, respeito ao bem comum, à ordem democrática. Todos aqui são educadores e todos aqui sabem, a escola ela é uma das primeiras instituições que tem a função de furar, né, as bolhas em que as crianças vão nascendo ali nas suas famílias e já vão pegando aqueles valores e vão crescendo como se aquilo fosse a única verdade existente, e a escola vai entrando ali naquela realidade, naquela bolha, e vai abrindo as janelas, os horizontes. E é a partir da escola que a criança tem a oportunidade de perceber outras realidades, de perceber o diferente, de se encontrar e ver que ela deve coexistir com o diferente, coexistir e conviver, respeitar também o diferente. E nessa questão da coexistência, da convivência, que vem a importância também da representatividade, que é uma coisa que a gente tem ainda que desenvolver e trabalhar muito, né? Seja a representatividade de raças, seja a representatividade de gênero. Ainda temos que evoluir muito nesse sentido, em todos os âmbitos da educação básica no Brasil. Com relação à diversidade de gênero, né, que eu vou enfatizar um pouquinho aqui, depois a gente pode até retomar outros conceitos que eu tenha passado. É muito importante que a gente não imponha, né, que a escola não imponha condutas e que ela auxilie na quebra de discriminações que muitas vezes são trazidas ali, arraigadas na sociedade. Por exemplo, as meninas espera-se, as famílias esperam que elas tenham uma posição mais recatada, mais dócil, mais quieta, e que os meninos, pelo outro lado, que eles já brinquem de lutinha, já joguem bola, impor padrões de condutas, né, femininos e masculinos, e quem estiver fora desses padrões, muitas vezes são marcados pelas exclusões.
E é isso que nós temos que combater, seja porque estamos cumprindo o dever jurídico, seja porque estamos conscientes e exercendo a nossa função social. A gente tem que permitir ali o pleno desenvolvimento da pessoa, para que as crianças possam desenvolver toda a potência e a individualidade que elas têm. E aí, as escolas de ensino infantil, nesse aspecto, é que se começa a combater as pequenas discriminações de gênero. Ela começa nessa tenra idade. Então, uma conscientização disso a partir dos educadores, para transmitir esses valores para as crianças, que, por sua vez, vão transmitir também às famílias, vira um ciclo. Um ciclo, e por isso a importância das discussões, como nós temos feito aqui, e como o professor Paulo vem, né, com todo esse projeto dele de Educação é o Alvo, que é um dos grandes, né, objetivos, é promover essas discussões, a consciência. Outro ponto que eu gostaria de falar é que nós devemos não só respeitar, mas principalmente defender e promover a diversidade. A necessidade de proteção das infâncias e das adolescências. Como eu falei no início, essas crianças, adolescentes que fazem parte de uma minoria, elas são mais vulneráveis exatamente por serem minoria. E eu não preciso de fazer parte dessa minoria para levantar essa bandeira. Muitas vezes as pessoas, né, julgam, a sociedade assim, julgam, você está levantando essa bandeira porque você é, por exemplo, homossexual. Não, não é isso. Mas também pode ser, né? Eu não tenho que ficar também justificando isso. Na verdade, essas bandeiras elas têm que ser levantadas por uma questão de conscientização da diversidade, da importância do que é ser diferente, do direito à diferença. Isso também é muito importante para que a gente possa dissociar qualquer tipo de ideias que venham trazendo que a diversidade, por exemplo, de gênero, as diversidades sexuais, elas poderiam causar alguma violação de direitos das crianças e dos adolescentes. Vou tentar explicar melhor um pouco o que eu quero dizer. Há pouco tempo teve um projeto de lei no estado de São Paulo, foi conhecido como PL 504, em que o objetivo dele era proibir qualquer tipo de comercial ou propaganda na televisão que envolvesse crianças e uma diversidade sexual. Por exemplo, nas propagandas, né? A gente vê as propagandas de margarina. Mostra lá o papai, a mamãe e os filhinhos. Então, o intuito deste projeto de lei era proibir, por exemplo, que se mostrasse uma família composta por duas mães ou dois pais, ou uma família multiparental, duas mães e um pai. Por quê? E a justificativa do projeto, ela vinha dizendo que isso violava o direito das crianças, expunha as crianças e os adolescentes a algum tipo de risco. Mas muito pelo contrário. Na verdade, são projetos que trabalham com conceitos equivocados, a partir das premissas equivocadas, que expõem as crianças e os adolescentes aos riscos dessa ignorância. Então, tanto aquela minoria que faz parte desse grupo individualizado, ela sofre com isso, quanto aquelas outras que não fazem parte disso, mas que vão agregando valores que são equivocados. E hoje, especialmente, acabou sendo uma coincidência, mas uma coincidência feliz, hoje é 17 de maio, que é o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, né? Aí é só mais um dado, assim, curioso para a gente poder estar trabalhando. Um outro ponto que eu queria colocar com relação aos educadores, eu vejo que os educadores de hoje, eles são representantes de uma geração de transição.
Ou seja, os educadores de hoje, eles estão abrindo caminhos para que os adultos de amanhã eles possam realmente pisar num lugar seguro e exercer toda a sua individualidade da forma como deveriam. Né? Se a gente pensar a época em que os educadores de hoje eram crianças, não tinha toda essa abertura sequer de discussão. Apesar da Constituição ser de 1988, mais ou menos contemporânea comigo, mas aquela época era muito difícil de se chegar a um nível de discussão desse, de se cogitar essa abertura. Então, os educadores de hoje, eles estão, sim, enfrentando, né, esse desafio, mas é de um papel fundamental. E acaba que eles educam não só os alunos, mas as famílias, né? Acaba educando as famílias no sentido de que elas também têm que não só reconhecer, mas respeitar toda essa diversidade que existe. Porque, afinal de contas, os filhos delas têm que ser respeitados e também todos os outros. A sociedade que ele vai viver é uma sociedade diversa. Então, Paulo, o que eu gostaria de trazer, eu espero que eu tenha conseguido, né, jogar essas ideias aí para a gente estar discutindo, é que as ações que a gente tem que tomar, tanto enquanto família, escola, até mesmo os alunos, tem até um vídeo muito interessante que eu vi, se eu não me engano, foi ontem à noite, uma estudante da Tailândia, apareceu na BBC. Ela viu um educador, né, na sala de aula fazendo uma piada sobre estupro. E ela, assim, se levantou contra aquilo e reclamou e postou nas redes sociais, e o vídeo dela viralizou. E, assim, para nós, pelo menos para mim, quando escuto isso, é, assim, um absurdo tão flagrante, porque, primeiro, se estava dentro de uma escola, era um educador e fazendo uma piada de estupro, que aquilo vai se repassando de gerações a gerações como se fosse uma coisa normal. E essa aluna, ela se levantou, ela é uma menina, e ela se levantou e gravou o vídeo, e a questão tomou grandes repercussões, caiu na imprensa internacional, e ela teve todo o apoio da família dela, sim. É, a escola, né, depois se posicionou contra, falou que não corrobora com nenhum tipo dessas práticas. O educador, se não me engano, havia dito que era apenas uma brincadeira. E aí que a gente, né, tem que, toda essa área pedagógica, né, todos nós sabemos que nós somos os primeiros exemplos, né, os pais, os professores são os primeiros exemplos para os nossos filhos, mas se eles têm aquele valor arraigado, é nisso que a gente tem que combater. Como que eu vou dar o exemplo se eu não tenho aquilo internalizado ainda? E outro ponto, né, que eu gostaria de colocar, tudo isso está atrelado, como você bem falou no início, à questão das violências, à questão do bullying. O bullying também, ele já é criminalizado, ele traz penalidades, ele é um crime já constante na lei e que nós temos que ter ciência disso e por isso combatê-lo. É importante ter a lei que criminaliza, é importante, porque a lei, de certa forma, é uma pressão jurídica para conduzir certos comportamentos que são os adequados. Mas o mais importante de tudo é o desenvolvimento dessa consciência, dessa conscientização de enfrentamento ao preconceito, essa conscientização de combate à discriminação, é você ver o diferente como integrante e pertencente ali também da sua comunidade. Eu acho que eu perpassei assim por todas as ideias, são muitas ideias, né, que vão surgindo daí. E aí eu vou repassar a palavra para você, que eu acho que não sei se é o Rômulo que vai falar, e a gente volta ao debate depois. Tá sem áudio, professor, tá mudo. Isso, Ana, eu gostaria de agradecer essa reflexão, porque ela nos coloca vigilantes, né?
A violência doméstica. Eu estava hoje analisando alguns índices, né, para o livro que eu estou escrevendo, um artigo só, pequeno. E aí a gente fica perplexo de ver como a violência doméstica aumentou. E isso acaba levando os jovens a reproduzir essa violência no ambiente online, que a escola está online, nas suas relações, sejam afetivas, sejam familiares, sejam com amigos. E aí a gente percebe um ciclo de violência aumentando, e isso acaba aumentando a questão das crises, né? Que é o assunto que o Rômulo vai nos falar. O Rômulo, ele trabalha com essa questão da saúde mental nas escolas, com muito êxito, e ele, então, nós tomamos a liberdade de convidá-lo, porque ele será um grande debatedor contigo sobre as juventudes, né? Muito se falava de uma juventude só, de um modelo de comportamento só, de um modelo de família, e, na verdade, a gente sabe que hoje, né, nesse dia tão especial, a gente sabe que as famílias têm várias ramificações e que nós temos que respeitar todas como são, sem nenhum tipo de preconceito. E isso apoia a saúde mental. Então, o professor Rômulo já entrou. O professor Rômulo é professor universitário, é consultor, ele é ator, professor de teatro, e tem trabalhado essa questão da educação sistêmica com muita propriedade. Então, eu quero agradecê-lo, dizer que a gente está gravando, tá, Rômulo? Porque depois tem que autorizar, né? Nós estamos gravando por quê? Para o memorial para os gestores que pediram, sabe? Alguns gestores falaram: Paulo, esse horário está difícil, então grava e manda para a gente. Gestores até que se interessaram tanto com o roteiro que foi criado, que depois querem fazer isso presencialmente nas escolas, né, para debater com os jovens. Então, acho que é uma oportunidade boa que a gente está abrindo. Então, vou passar a palavra para o Rômulo. O tema dele é saúde mental, né? E ele vai ajudar a pensar como as famílias e as escolas podem lidar com esse tema num momento tão sério como o de agora, mas também nós temos que pensar avante, né, no futuro, quais modificações a escola e a família terão de fazer para garantir um espaço saudável para crianças e juventudes. Então, passo a palavra para o Rômulo. Obrigado, Paulo. Boa noite para todos, né? Vamos, então, dar sequência. Eu estava aqui com o microfone e a câmera desligada, que estava, né, com medo de dar uma instabilidade, mas está, né, o evento bacana, as coisas, né, fluindo. Então, né, assim, uma ótima noite para todos. Dentro dessa minha reflexão, né, a gente vem fazendo aí uma série de pontuações, né, com escolas no Brasil todo. Eu tenho participado aí de diversos eventos, né, de diversas possibilidades de reflexão, falando não só para gestores, mas também, né, para pais, para famílias, né? Então, assim, tenho participado aí de circuitos diferenciados e tratando, né, de um tema crucial nesse momento, que é a saúde, né, essa saúde emocional, não só, né, dentro das escolas, mas a saúde como um todo, no mercado de trabalho, né, dentro das lideranças e daí por diante. Então, assim, eu preparei uma fala até baseada no evento passado que a gente, né, fez também, que eu participei junto aí com você, Paulo, e em cima dessa fala, né, você me fez uma provocação, né, na questão do e depois, né? Então, eu trago essa minha fala muito em cima dessa reflexiva do e depois, né? Como é que a gente vai continuar trabalhando essa situação emocional nas escolas? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. O Paulo, acho que eu não estou habilitado aqui. Vou liberar aqui agora, Romulo. Tá ok? Para eu compartilhar, por gentileza.
Ok? Beleza. Então, vamos lá. Vocês conseguem ver aí a minha tela? Ok? Sim, Rômulo. Então, vamos lá. Bom, então, nessa questão da saúde mental para as escolas e famílias na pandemia, a pergunta é, e o depois? Né? Então, nesse momento que as salas de aula, né, uma grande maioria, né, foi pega de surpresa, né, as salas de aula, né, no seu grande movimento mundial aí, né, muitas ainda se encontram vazias, né? E nesse momento a educação como um todo ela possui aí um grande desafio, que é encontrar formas para trabalhar essa saúde emocional de toda a sua comunidade escolar. Então, quando falamos no todo da comunidade, não estamos falando só dos alunos, do corpo docente, dos gestores, não. Nós estamos falando de comunidade, da realidade que a escola está inserida, né? Estamos falando dos fornecedores, falando de todos os processos ligados à escola. E a educação, nesse momento, ela está com esse desafio, né? Porque, primeiro, né, veio essa questão, fomos pegos de surpresa para o mundo que não estávamos preparados. Se falou tanto, né, em movimento híbrido, né, dentro da própria questão das metodologias ativas, né, já se falava na questão do ensino híbrido e tudo, uma prática em vários lugares do mundo, mas, de repente, veio a pandemia e, de fato, nos testou, né? E nos testou de uma forma bastante abrupta, né? Uma forma que nos traz aí uma possibilidade de movimento, né? E um movimento principalmente para entender essa ruptura, né, e entender até de que forma, né, nós precisamos estar aí sintonizados. E aí uma observação que eu coloco para vocês é o seguinte: as escolas elas já estão recebendo aí seus alunos, né, mas não da mesma maneira como recebiam quando os alunos voltavam das férias, né? Essa experiência vivida aí pela pandemia, ela pode ter deixado, né, profundos impactos negativos, não só na aprendizagem, mas nesse desenvolvimento socioemocional que foi causado principalmente pelo isolamento social desse tempo todo, né? E do distanciamento escolar, porque falar assim, mas continuou tendo aula, teve aula online, mas não é a mesma coisa, nós sabemos disso, né? Então, esse impacto, né, de isolamento, esse impacto da distância entre pessoas, ela, né, fez com que muitos aí tivessem, né, uma grande dificuldade, e nós precisamos entender que a as emoções elas são assim essenciais para esse sucesso, né, do processo de aprendizado. E o objetivo que nós precisamos ter é criar, então, que mecanismos, né, podem ser realizados e que precisam principalmente ser baseados em emoções que sejam capazes de quê? De integrar os elementos chaves de aceleração de aprendizagem e também um modo de proporcionar que o ambiente seja propício a essa aprendizagem. Então, nós temos nesse momento, né, um ponto pensar, né, de que forma, né, a gente vai acolher, né? E a forma de fazer isso, ela tem que ser primordial para o que virá depois, né? Porque o que a gente está fazendo há já um ano, nós estamos fazendo e as receitas têm dado certo, experiências trocadas, né? E muita coisa funciona bacana, uma escola, uma experiência. Só que a gente tem que pensar o que nós vamos fazer daqui para frente, porque nós tivemos aí muitas experiências vividas em luto muito próximo aos alunos, né? Lutos de né, parentes, de amigos, de pessoas conhecidas, né? E perdas vividas em todos os sentidos, elas têm que ser tratadas de uma maneira especial, né? Então, quando a gente pensa, né, eu tenho assim feito, né, alguns atendimentos, né, a alunos e a famílias mesmo, né? Então, durante essa pandemia, muitos casais se separaram, né, e dentro das famílias muitas rupturas. Então, muito difícil, não só para os alunos, mas para todas as pessoas próximas também. Então, nós precisamos ter aí um movimento, né, de que assim essas mudanças que ocorreram na rotina, elas, na sua grande possibilidade, nós temos que entender que
como é que isso aconteceu na vida de cada aluno, na vida dos pais, que também vão novamente se transformar. Se foi difícil, de repente, estarem todos em casa, mudar a rotina, se ausentar da segurança que o lar representa, isso também vai gerar algum impacto quando eu voltar, né? E principalmente para as crianças menores, porque todo um período de readaptação à escola e de afastamento dos pais vai ter que ser feito novamente. Nós estamos vivendo, né, aqui em Belo Horizonte, para quem está em Belo Horizonte, a gente voltou agora, recente, a retomada, né, não de todas as escolas, mas uma parte de escolas retornou aí a sua educação infantil, e a gente tem aí aproximadamente aí 60% dos alunos que voltaram, né, mas é um número muito baixo ainda, então ainda há uma grande preocupação e nós precisamos pensar de que forma isso também vai ser feito. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, nós temos também que entender esse novo movimento do século XXI, onde a gente estava se preparando, né, de uma forma assim absoluta de uma aprendizagem diferenciada, fomos sair de repente, né, abocanhados pela surpresa da pandemia, né, pela uma vivência que não estava nos nossos planos. E ainda diante de tudo isso, nós temos que responder com flexibilidade aos desafios do século XXI. Para quê? Para que a gente possa ter chance de vida próspera, de vida saudável e principalmente de vida feliz, né? Então nós estamos num momento onde que pensar sobre crianças e adolescentes é pensar a partir do contexto de cada um deles, desse desenvolvimento singular, da família, dos laços sociais, das próprias rotinas diárias, da comunidade onde está inserido e também dos outros espaços de socialização. Entra aí a escola e também as suas práticas, o lazer e daí por diante. Então, é muito importante a gente entender, eu estou fazendo essa, né, primeiro essa sensibilização para poder entender que desafios vêm pela frente, e aí é muito importante a gente entender que a melhor forma de acolher os alunos é ajudá-los a lidar com os próprios sentimentos, por meio aí de momentos de conversa, mas principalmente de uma escuta individual e também de uma escuta coletiva. Mas essa escuta ela tem que ser feita de uma forma amorosa, né? Então eu falo muito assim, a necessidade de uma escuta amorosa nesse momento. Para isso, eu nunca posso minimizar o sentimento do aluno, zelar pela segurança desse aluno, né? E pela saúde dentro da escola, também vai trazer para o aluno mais confiança e mais segurança. Então, a palavra zelo, ela é primordial nesse momento, ela tem que ser uma palavra de prática no nosso dicionário educacional, porque a saúde emocional, ela está diretamente ligada ao estado emocional de quem aprende, como esse aluno se sente, né, com ele mesmo, e a motivação, como ele se sente sobre determinado assunto, não dá para fazer isso separado. Damasio colocava, né, sem emoção não podemos tomar uma decisão. Então, emoções aí positivas, elas facilitam o aprendizado, enquanto que as negativas dificultam o aprendizado, né? Então, nós estamos agora nessa singularidade, né, e temos aí desafios veementes pela frente. Mas aí a pergunta é, e depois? O que vamos fazer com tudo isso, né? O que ficam das lições aprendidas até o momento, né? Muita gente fala assim, gente, né, o ano passado nós vivemos aí um ano atípico. Não, atípico é o que nós estamos vivendo agora, porque o ano passado era desconhecido, agora nós estamos vivendo de fato o que é o atípico, né? Então, se a gente se pergunta diante disso, a escola, por mais que ela seja um ambiente bacana, a escola vai ter que ser, né, divertida, ela vai ter que ser um lugar agradável para estar. Por mais responsabilidades que se tenha dentro da escola, o lúdico, né, ele tem que estar presente, os jogos, a música, as brincadeiras, tudo isso vai ter que ser mais intensificado daqui para frente, para que a gente tenha aí um diferencial, né?
E os pais, eles vão ser, então, os grandes aliados nossos, né? Essa aproximação, ela é fundamental para que tudo dê certo, tanto em relação aos cuidados necessários para que a pandemia se mantenha controlada, também como para questões emocionais das crianças, que essas questões possam ser trabalhadas, né? Então, a gente vai ter que trabalhar aí muito próximo, né, de cada pai, de cada mãe, e agora também de um contingente de pais separados, né, de separações acontecidas dentro da pandemia, né? Então, é ainda muito importante que a gente também desenvolva a empatia dos nossos alunos, né? É preciso a gente ser tolerante em relação a conteúdos a serem cumpridos, rever expectativas e que objetivos nós temos para cada semestre letivo, avaliar o nosso aluno, observar aqueles que necessitam de um maior apoio pedagógico, verificar conteúdos, disciplinas que devem ser priorizadas, né? E pensar principalmente em atividades e estratégias para repor aquilo que não foi alcançado, isso vai ser o primordial. Então, é um novo tempo, né, de uma observação pedagógica, é um novo tempo de contextualização pedagógica, é um novo tempo de ensinar, né? É um novo tempo que nós precisamos nos preparar. E a pandemia, ela o que? Ela acentuou a diferença, né? Um momento que ela acentua muito forte entre aqueles alunos que tinham mais dificuldades de aprender. A pandemia exigiu também um novo educador que precisou o tempo todo se reinventar, né? Que teve que se adaptar a novas tecnologias, novas metodologias e, principalmente, um educador que teve que se transformar. Então, quando a gente fala, né, nesse todo, né, né, o que a gente viveu nesse tempo, né, traz aí né, um acentuamento mesmo, né, como diz, um acento agudo, né, nessas diferenças. Então, é muito importante entender que a inclusão nesse momento, né, quando nós falamos na inclusão, né, fala assim, outro dia eu até falei uma coisa que fala assim, gente, todo aluno é de inclusão. Então, todo, né? Nós não falamos só da inclusão escolar, da inclusão educacional, nós falamos da inclusão como um todo, é a inclusão social, é a inclusão de aprendizagem, é a inclusão escolar e assim por diante. Então, uma reflexão que eu trago é a inclusão de todos na escola é um direito antes, durante e principalmente depois da pandemia. Tá? Então, nós estamos nesse momento onde a gente precisa aí ter uma sabedoria de transformar a experiência classicamente cognitiva em possibilidade de desenvolvimento humano integral, que permita o quê? Interferir de diversas formas em aspectos até então desconhecidos. Aquilo que para a gente não era visível, agora ele se torna pautável, né? Eu tenho agora, né, soluções que não eram pensadas antes, soluções que precisam ser replanejadas, né? Então é um movimento de transformação da experiência. E o Paulo Coelho falava uma coisa, né, se não me engano, num dos primeiros livros dele, acho que no Diário do Mago, né, um dos primeiros, quando ele falava que sabedoria é conhecer e transformar. Então, é muito importante que a gente também se paute nessa grande questão. E aí eu trago algumas reflexões, eu tenho, né, usado muito dessas reflexões em algumas falas minhas. Nós precisamos entender onde a gente vai chegar, né? O que eu quero, qual é o meu alvo, né? Com esse aluno, com essa família, com a minha escola, onde eu quero chegar. Então, que eu defina aí qual é o meu alvo, qual é a minha meta, né? E se eu defino essa meta, eu preciso, então, partir para a ação. Eu não posso ficar só com uma meta desenhada. Eu tenho que ter uma ação, né? Uma ação definida, né? Uma concretude para que isso aconteça. E isso não é fazer por fazer, mas é fazer para transformar. Então, esse e depois, ele é o e depois da transformação, né? Caminhos, nós vamos ter muitos, né? A gente vai ter um monte, porque o que a gente está trazendo são singularidades de experiências e lições aprendidas, né? Então, caminhos a gente vai ter um monte, mas nós precisamos definir qual é o caminho que eu quero, onde eu quero chegar, né?
E se a gente pensa nessa dimensão do onde eu quero chegar, eu tenho que ter essa meta para mim muito bem prevista, muito bem estabelecida. Aí tem um trecho, né, que eu gosto de ilustrar assim nessa minha fala, que é um trecho, né, da história da Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, onde a Alice encontra com o gato numa bifurcação do caminho, e ela diz então para o gato: poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? E o gato responde: isso depende bastante de onde você quer chegar. E aí a Alice fala: o lugar não importa muito. E aí o gato então responde: então não importa o caminho que você vai tomar. Porque para quem não tem meta, para quem não sabe o que quer, né, qualquer caminho serve. Então, agora é o momento de pensar o que eu vou fazer de fato para que a minha escola seja uma escola melhor, para que a minha escola seja uma escola diferente, para que a minha escola seja uma escola desejada, né? E agora, principalmente, é pensar assim, como eu vou poder atender melhor esses alunos, melhor essas famílias, como é que eu vou cuidar melhor dessa saúde emocional, da minha equipe, né? E assim por diante. Então, são perguntas que nós precisamos entender que agora o vento né, que soprar favorável, ele vai nos permitir chegar a um porto, como dizia Sêneca, né? Então, eu preciso entender. Para isso, fica aí uma sugestão de um plano de trabalho para a vida toda, né? Onde nós temos aí 10 passos. Primeiro, faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é ética. Então, vamos trabalhar com ética nas nossas ações, né? Segundo passo, para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. Passo 3, aprenda a dizer não. O nome disso é foco. Nem sempre nós vamos ter todas as respostas, estamos aprendendo, né? A escola está aprendendo sempre. O quarto passo, parou de ventar? Comece a remar, o nome disso é garra. Né? Quinto passo, não tenha medo de errar nem rir dos seus erros. O nome disso é criatividade. Sexto passo, sua melhor desculpa não pode ser mais forte que o seu desejo. O nome disso é vontade. Né? Sétimo passo, não basta ter iniciativa, também é preciso ter acabativa. O nome disso é efetividade. Oitavo passo, se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é produtividade. Nono passo, desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é superação. E o último passo, né, não menos importante, para todo game over existe um play again. O nome disso é vida. Então, se a gente pensa, né, em todas essas questões e estabelecemos aí um roteiro a ser vivido para esse e depois, nós temos aí talvez como principal desafio transformar uma experiência classicamente curativa em promoção de saúde e prevenção de doenças, assegurando a lógica de qualidade de vida dos meus alunos, dos meus educandos. Então, é transformar esse movimento numa experiência curativa, né? E que essa experiência seja na acolhida né, da leveza do amor. E aí, para encerrar a minha reflexão, eu pego né, uma fala do Paulo Freire, onde ele disse, né, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Então, fica aí esse meu recado para vocês, né? É uma questão da gente pensar, ainda vamos ter muitos desafios, né? O momento ele é de respostas aos desafios, né? Mas esse e depois, eu vou dizer para vocês, não tem receita. Nós vamos ter que descobrir juntos e se apoiar principalmente nas experiências né, de uns com os outros. Então, esse é o grande movimento que a gente precisa ter para que a gente se faça aí um novo movimento, né? Uma nova possibilidade. Então, assim,
eu compartilho com vocês uma pequena história para encerrar essa minha fala, que é uma história de um sábio muito querido, muito amado, né? E esse sábio foi chamado para fazer uma conferência sobre as belezas da vida. Então, né, era um sábio muito querido, então milhares de pessoas se reuniram para poder ouvir esse sábio que ia falar sobre, fazer uma conferência sobre as belezas da vida. E daí, no dia marcado, na hora marcada, milhares de pessoas reunidas, quando esse sábio se aproxima de onde ele ia falar, né, a multidão se cala na expectativa desta fala que era tão, né, desejada de ser ouvida, e naquele momento, quando ele se aproxima desse púlpito onde ia falar, vem um pássaro, pousa sobre a mesa e começa a cantar num canto maravilhoso. E aí alguém mais do que depressa vem para espantar esse pássaro, né? Porque era precioso aquele momento com aquele mestre que ia falar sobre as belezas da vida, então nada podia interferir. E aí naquele momento, né, quando essa pessoa vem para espantar o pássaro, o mestre faz, né, esse sábio faz um movimento com as mãos, pedindo que deixasse o pássaro ali. E aí o pássaro canta, canta, canta como nunca havia cantado. E aí, quando o pássaro cansa-se de cantar, ele alça voo e vai embora. O mestre, então, esse sábio, olha para toda aquela multidão e diz: essa é uma das belezas da vida. Assim está encerrada a minha conferência. Então, nós precisamos entender que para as pequenas coisas, nós precisamos agir com simplicidade. Essa é a grande essência. E não existe saúde emocional se não for tratada com a simplicidade do querer, não existe saúde emocional se não for tratada com a simplicidade do amar. Então, que a gente possa estar atento a esse movimento que nos pede sutileza, delicadeza e principalmente empatia, me colocar no lugar do outro, no sofrimento do outro, no amor do outro, para que possa dar certo, né? Então, essa é a minha contribuição nessa fala, uma fala rápida, né? Mas espero que, né, tenha trazido aí uma reflexão, né, da gente, né, falar, olha, né, vamos, né, agir, né? Vamos começar pequeno, mas vamos pensar grande. Essa tem que ser a nossa essência, tá bom? Então, agradeço a vocês aí, né, pela oportunidade, agradeço ao Paulo essa oportunidade aí, né, dessa participação, tá bom? E é isso, pessoal, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, né, estou à disposição também para a gente trocar as figurinhas. Eu sempre falo que quanto mais figurinhas a gente troca, mais rápido a gente completa um álbum. Rômulo, muito obrigado. É sempre bom ouvi-lo. Nesse momento em que todos nós procuramos a lucidez, né, para conviver num mundo diverso, nós vamos abrir para o debate. Então, você que está participando hoje, você pode fazer um dedinho aí, abrir o seu microfone, fazer a pergunta, e a gente tem aí esses 30 minutos para poder fazer essa reflexão. Eu vi que aqui no chat tem uma pergunta interessante da Annelise, que e a saúde emocional de quem educa? Somos cobrados a todo momento para cuidar do educando, mas quem cuida dos professores e professoras? Aí Excelente pergunta, Nelise, porque você. assim, excelente pergunta, né? Porque assim a gente tem falado o tempo todo, né? E primado por essa responsabilidade nesse cuidado emocional dos nossos alunos e das famílias. E daí a nossa equipe, como é que ela fica, né? Então, por exemplo, eu tenho desde o ano passado me dedicado a momentos, principalmente com os professores, para poder mostrar algumas questões fundamentais, né, dessa trajetória, que a gente sabe assim, o trabalho ele triplicou, né? Ele triplicou. Eu até vi uma charge um dia que eu estava numa discussão com os professores de uma professora montando uma aula. Ela gastou quase 4 horas para montar uma aulinha com um trecho de 20 minutos, né? Eu falo aulinha pelo trechinho, né? Que ela montou. Ela gastou 4 horas. Então passou toda aquela coisa, ela montando, tal, e no final 20 minutinhos, né, prontos ali, do máximo, né, de uma aula muito bacana. E aí
na charge, o quadrinho seguinte era a mãe, né? Nossa, mas que professora folgada, deu só 20 minutos de aula. Então, eu falo muito com os professores, né? E tenho falado muito dessa prática nossa, de alguns quesitos essenciais do trazer à tona, né? Dessa questão nossa de um movimento mesmo, de relaxamento, sabe? De uma prática de respiração, né? Então, assim, buscando questões que a gente sabe também que nós vamos ter enfrentamentos, e que são enfrentamentos que a gente vai precisar pensar em momentos que sejam de fato significativos, Annelise, para esse cuidado, porque é o cuidado com quem vai cuidar, né? Então, é muito importante também que essa atenção ela seja uma atenção trabalhada de uma forma bacana, para que a gente tenha, né, essa sintonia de uma forma muito legal, de que seja uma sintonia de fato primorosa, né? Então, eu penso assim que esses momentos, né, de congraçamento, sabe, nas primeiras oportunidades que tivermos de, sabe, poder fazer aí, trabalhar, sabe, com música, trabalhar com exercícios lúdicos com a nossa equipe de professores também, né, trazer momentos aí de congraçamento, de confraternizações, né, coisas que a gente já fazia, só que agora ser feito de uma outra forma, com um olhar mais cuidadoso, um olhar mais carinhoso, né? E entendendo que, assim como os nossos alunos, os professores também passaram seus pedaços, né? Também tiveram as suas perdas, né? Então, nós vamos ter que ter aí né, um olhar um pouco mais curador, né? E aí vem a próxima pergunta. E a saúde essa saúde emocional dos gestores, quem vai cuidar, e assim por diante, né? Então, é um momento que nós também vamos ter que nos preparar para os tantos desafios que virão, porque não vai ser só um ou dois, vão ser muitos, né? E esses desafios ainda vão prevalecer durante muito tempo, talvez uma década ainda, né? Porque o reflexo disso é um reflexo que vai ficar durante um bom tempo. Então, nós temos que ter esse entendimento de uma forma, assim, dentro de todas as transformações, que essas transformações sejam pautadas no cuidado e nesse cuidado singular, né? De trazer para essa prática um momento, sabe, mais generoso, de mais acolhida, de mais performance, né? E assim por diante. Não sei se respondi a sua pergunta, mas é uma opinião de cuidado. Rômulo, eu acho que sim, você respondeu perfeitamente. E assim, mais para enfatizar mesmo, eu até fiz umas anotações da sua própria fala que até respondem isso, né? Quando você falou a questão do zelo, né? Sim. Você usou a questão do zelo e da empatia, que são assim valores que eu acho que tem que ser os nossos prioritários agora. E é isso, é o zelo comigo e o zelo com o outro. E essa pergunta, né, que foi colocada exatamente mostra isso. Eu só vou conseguir cuidar bem do outro se eu também estiver bem. Claro, claro. E, Ana, uma coisa muito interessante quando a gente pensa nesse contexto, começamos lá em 2017 um novo movimento de transformação educacional com a BNCC no Brasil, e aí começamos a pensar, começamos a trabalhar as 10 competências gerais. Né, se a gente pega a 10ª competência, ela fala principalmente de empatia. Então, talvez se veja uma previsão do que estava para vir, entendeu? Então, é um momento agora que a gente, de fato, tem que colocar em prática essas questões, né? E pensar assim, de que forma nós vamos promover ações tão sonhadas. Aquilo que o Rubem Alves trouxe, né? Quando ele falava da escola da ponte, né? A escola que sempre existiu e eu não sabia, né? Então, da gente pensar em coisas pequenas que possam ser extremamente significativas, que sejam boas de fato para esse aprendizado ele se tornar de forma, né, bacana, de forma restauradora. Acho que essa é a palavra, sabe? É o restaurar-se. Isso, de forma curativa, né? E assim, eu vejo que nós temos
é que trabalhar essa conscientização coletiva, e que eu acho que a pandemia veio exatamente colocar isso aos nossos olhos, é exatamente disso. Eu tenho que cuidar do outro também. Sim. Então, enquanto eu tenho os professores que estão cuidando do meu filho, as famílias também, esse olhar crítico da professora, da mãe, né, na charge que você colocou, sem se colocar no lugar da professora, isso aí tem que ser trabalhado, né? Essa conscientização. Eu vejo que, né, todos nós estamos aí num poliedro, cada um na sua posição de educador, o outro de pai, o outro de gestor, e cada um está olhando basicamente a partir da sua visão. Sim. Mas a gente vai ter que se deslocar e conseguir se colocar no lugar do outro, ver as dificuldades do outro, o apoio que eu posso dar ao outro. E aí, puxando também um elo com uma parte da sua exposição, que é quando você fala do alvo, né? Que caminho você quer chegar? E a gente tem que pensar isso não só do ponto de vista individual, né? Que caminho esse aluno ou aquele aluno quer chegar, mas também do ponto de vista coletivo, né? Nós, Sim. enquanto sociedade, onde queremos chegar? Até onde nós queremos evoluir, e essa evolução vai ter que ser em conjunto. Sim, no simpósio que nós tivemos, né, na semana anterior, na semana retrasada, foi muito interessante. Eu cheguei a comentar com os participantes de um livro que eu li na década de 80, chamado, né, A Transformação Aquariana, né? E aí muito interessante, porque lá na década de 80, a Marilyn Faxon, ela falava desse movimento, né, assim, de uma forma que falou assim, parece que ela estava prevendo que tudo isso ia acontecer, porque era uma mudança social, uma mudança coletiva, uma mudança de paradigma, né? Então, da gente pensar essa transformação, se ela não estiver dentro da gente, ela não vai estar em lugar nenhum mais, né? E para eu poder cuidar desse outro, é aquilo que você coloca, Namélia, esse cuidado primeiro começa internamente, né? Com o meu zelo, com a minha história, sabe, com o meu dia a dia, com a minha alimentação, com a minha respiração, com a minha prática, né? Quantos medos nós vivemos também durante esse período, esse medo do desconhecido? Quantas noites nós dormimos e pensamos, será que eu vou estar infectado? Será que não sei o quê? Quantas vezes a gente se aproximou de uma realidade vivida na ficção, né? Que a gente viu no cinema, a gente viu tantos filmes que ilustraram isso 10 anos atrás. Tem um filme que, assim, ele foi uma cópia real do que a gente viveu, o filme chamado Pandemia, né? Um filme que veio de uma médica numa viagem na Tailândia, na China, e daí, assim, um filme que praticamente foi o que a gente viveu, né? Então, não é Contágio, é um outro filme, né? A Annelise falando Contágio. Contágio também foi um filme muito semelhante. Ou seja, nós tivemos toda a estrutura da ficção, né, de coisas que aconteceram e, de repente, nós nos vimos diante desse enfrentamento, né? E agora, mais do que nunca, nós estamos vivendo uma situação de falar assim, espera aí, onde que eu estou nesse movimento? Então, o que eu preciso fazer? Né? Eu sempre falava com os professores, no presencial, quando fazia, né, trabalho com os professores, eles falavam assim, olha, você pega uma sala de aula, às vezes está muito tumultuada, e aí você, ao invés de estourar com seu aluno, né, olha, abre a janela, chega lá, olha lá fora, dá uma respirada, volta, sua aula vai ser diferente. E olha, esse momento está nos convidando a isso, a respirar, a fazer diferente, a enxergar com outros olhos, mas não é com os outros olhos, é com o olho da alma, né? É um movimento que agora me pede sabedoria. Calma, calma. No lugar do outro. Cada vez. Exato. Né? Eu tenho uma pergunta para reflexão aqui. A Annelise fez uma pergunta sugestiva, né? Me preocupa hoje a judicialização de tudo. Alguns pais querem um desconto, né? Isso é escola, isso é família. E a escola está tendo que sobreviver com um momento de grande inadimplência. E isso deixa o gestor furioso e ele pode cometer... Aqui eu estou criando um cenário. Eu vi, mas eu também estou criando.
e aí ele pode vir a cometer um assédio moral porque ele está com a cabeça muito quente. Ana e Rômulo, tem questões jurídicas e tem questões da saúde mental. Quero ouvir a Ana primeiro, depois o Rômulo. Como é que a gente concilia isso? Porque a palavra conciliação é sempre bem-vinda, né? Chamar as pessoas à racionalidade no momento de crise, né? Crise global, crise planetária. Como a gente faz, Ana? Pois se teve um motivo bom, uma das consequências boas dessa pandemia é que ela está atingindo todo mundo, né? Ela veio assim, ela não teve, né, o que a gente diz de discriminação. No início a gente até achava que ela vinha mais só para as pessoas idosas e alguma comorbidade, mas agora a gente já está descobrindo que todos nós somos vulneráveis. E quando ela veio no setor econômico, ela veio também para, né, todos os tipos de atividades, e as escolas estavam lá também. Né? Então, assim, se as escolas ao mesmo tempo foram proibidas, e elas foram proibidas de continuar fazendo o que elas fazem, né, de uma maneira excelente, que era o ensino presencial, por outro lado, muitos pais também não tiveram dinheiro para poder pagar. Então, assim, foi uma questão da realidade econômica que foi imposta para os dois lados ao mesmo tempo. E isso acabou mesmo, Paulo, se caminhavam juntos as famílias e as escolas, isso acabou sendo, sim, um motivo de muita discordância. E aí essa questão, né, teve muito na sociedade, essa questão de que as escolas deveriam dar realmente o desconto linear para todo mundo. E aí, por outro lado, vieram as escolas gritando: nós não vamos sobreviver, porque nós não estamos tendo a renda. Sim. Então, assim, nós temos que ter a calma e a tranquilidade que o Romo está falando, de escutar todos os agentes ali envolvidos. A gente não pode escutar só as famílias, também não pode escutar só as escolas, porque a gente tem que coexistir para conseguir seguir em frente. E aí que vem a questão da conciliação que você falou também, né? São inúmeros processos judiciais, né, que eu sei que as escolas estão enfrentando com relação aos descontos. E nessa situação, Annelise, eu acho que a conversa individualizada que é entre a escola e a família, cada aluno, a família de cada aluno, ela tem que existir, a escola tem que estar aberta a falar, né, o seu ponto de vista, a sua posição no poliedro e a ouvir a partir da posição do poliedro da família. Uhum. A gente sabe que tem famílias aí que perderam emprego, perderam pessoas, o que é irrecuperável. A gente sabe que outras famílias não foram tão atingidas assim, que já possuíam alguma estabilidade financeira. Então, a gente tem que buscar, exatamente, muitas vezes, uma empatia, né, dessas famílias que não foram tão economicamente atingidas com relação à situação grave que as escolas e aquelas que foram atingidas financeiramente estão sentindo, para a gente poder todos superarem isso. E esse que é o grande desafio, né? As escolas, as famílias, elas têm que desenvolver essa consciência coletiva. A pandemia atingiu todo mundo. E o que a gente quer com isso? A gente quer continuar existindo, quer continuar dando um serviço de qualidade para os alunos, quer continuar entregando os seus filhos para uma instituição responsável, que cuida dos professores, que cuida do que é ensinado com qualidade. E para tudo isso a gente vai ter que conciliar aí a questão econômica. É muito difícil. Sim, mas eu acho que a solução ela parte do diálogo, da conversa, do entendimento. É interessante, né, Ana Amélia? Eu vou completar aí a sua fala, né, com uma pergunta.
Quando que não houve judicialização dentro da escola, né? Então, da gente pensar, sempre tivemos questões ligadas, e nos últimos tempos, né, até quando eu trouxe a provocação da palavra inclusão, inclusão também foi um motivo de muitas questões judiciais dentro da escola, né? Porque a nossa lei é uma lei, a nossa lei é uma lei muito completa, mas é uma lei que ela apresenta muitas brechas, né? Então, você tem uma brecha de uma coisa que a família se ampara, você tem uma brecha que o fornecedor se ampara e tal, aí a brecha dá brecha para outra brecha e assim vai. Então, nós sempre tivemos, né? E a gente sempre lidou com essas questões. A questão da inadimplência, né? Aquelas velhas histórias, né? Uma família fica um ano na escola, depois ela vai para outra escola e as pendências vão ficando e assim vai. Então, quando a gente traz essas questões, hoje, até eu participei recente de um bate-papo e uma advogada falou uma coisa muito interessante na fala dela. O que vai estar em voga, que já era uma questão que vinha se aprimorando nos últimos anos e agora vai estar em voga pós-pandemia, principalmente no cenário educacional, é a questão da justiça mediadora, a mediação, porque vai ser uma das ferramentas que vai ser trabalhada judicialmente o tempo todo. E aí, não só ligadas às questões físicas, né? Questões ligadas mesmo à moeda, mas ligadas a questões também de saúde, né? Por questões ligadas a processos judiciais por causa da saúde, disso, daquilo, porque a gente vai ter enfrentamentos, nós sabemos, não tem assim da gente pensar que o seguro escola vai resolver e tal, não, nós temos aí muitas coisas ainda a serem pautadas que a nossa própria lei não tem amparo. Por quê? Porque ela não foi prevista para uma pandemia, né? Então, agora, com certeza, virão questões que vão ser criadas, que vão fazer parte aí de uma nova jurisdição, e, claro, cada cidade, cada comarca, ela vai ter o seu jeito de tratar, né? Cada sindicato vai ter um olhar, né? Mas, é claro, o que nós vamos nos fortalecer é no apoio das lições aprendidas, das vivências de uns com os outros. E, claro, gente, mediação é a melhor ferramenta. Tá? Eu falo sempre, mediar é a melhor ferramenta. Então, a gente vai precisar entender uma forma bacana de mediação, sim, para que a gente, né, assim, tenha questões que sejam, de fato, saudáveis, né? Porque basta, né, a guerra contra o coronavírus. Chega. Então, agora é tempos de paz, né? O que a gente, a tão sonhada escola da paz, ela precisa, de fato, acontecer. Quem sabe, né, Romo? E assim, a judicialização, ela traz uma coisa interessante que tem a ver, né, com a questão da saúde, porque a lei, ela, na verdade, ela não resolve os conflitos internos. Ela tem ali um agente, né, imparcial que vai falar, então a questão vai ser decidida assim, e de forma autoritária. Então, aqueles sujeitos ali, um vai sair ganhando, o outro vai sair perdendo, às vezes ambos vão sair perdendo, mas o entendimento entre eles não é a justiça, não é o poder judiciário que impõe. Por isso que a mediação, ela é importante, porque aqueles sujeitos vão trabalhar para chegarem a um ponto que eles percebam que é o melhor para todos eles, que eles têm que coexistir. Então, cede um aqui, o outro ali. Isso a gente vê muito nessas questões né, de direito de família, muitas vezes que envolve a criança, a guarda, que a gente tem ali sujeitos, né, em conflito que acabam não vendo os interesses do terceiro, que é a criança ali. E eu acho que a gente vai ver isso muito agora, nessas questões, né, dos descontos. Está muito polarizado, né? A escola contra as famílias contra as escolas, as famílias, muitas achando que as escolas não estão dando o desconto que deveria dar, muitas escolas também achando que as famílias não estão valorizando todo o trabalho que elas têm feito. E não vai adiantar vir sentença judicial que vem recurso e vai para tribunal e vai para o Tribunal Superior. A família, a escola vai ter que continuar trabalhando ali
com aquelas crianças no melhor desenvolvimento delas. Então, é melhor que elas sentem e comecem a conversar, a tentar se colocar na posição do outro, essa questão da empatia, de se reconhecer, né, como integrante da sociedade e ter que contribuir para o outro, porque aí sim a gente vai chegar no entendimento, e é o que você falou, esperamos que seja uma consolidação, né, uma concretização do que a gente diz que é a escola da paz. E é tão interessante porque logo no início da pandemia, se a gente retroceder aí meados de abril, maio do ano passado, eu atendia um grupo de escolas, né, no norte de Minas, e o Procon em Montes Claros ele baixou uma norma em abril, né, do ano passado, que a escola tinha que oficialmente toda a escola privada tinha que dar um desconto de 30%. E, assim, aí você vê, uma comarca toma uma decisão e outra comarca vai no embalo e tal, e aí, de repente, escolas que já estavam com processos eletivos de questões, né, como é que fala, de inadimplência muito altos, essas escolas foram obrigadas, da noite para o dia, a fecharem as suas portas, elas não tiveram condição de manter. Né? Então, a gente vê a nossa justiça, ela ainda é uma justiça muito falha, mas a gente fala assim, é uma justiça falha no Brasil? Não, é no mundo todo. E aí nós precisamos entender que um novo movimento, um novo olhar, ele tem que ser feito, e a mediação é uma fala que realmente, assim, ela vai ser um novo tempo, né? É um novo olhar mesmo agora, sabe, de renegociar, sabe, de poder assim rever processos, né? Rever questões que a gente, né, falava tanto de economia dentro das escolas, e olha, agora a gente vai praticá-las, porque nós vamos recuperar tempo perdido, e para recuperar tempo perdido financeiro, é começar de práticas que não estavam sendo praticadas, entendeu? E essa questão que você tocou, esse ponto, né, do desconto que foi imposto, né, pelo Ministério Público, isso foi, assim, em todo o Brasil, né? Eu tenho notícias de Ministério Público, eles atuam de forma estadual, mas eles impuseram mesmo, e assim, ouvindo apenas a questão da família, né? E a família do ponto de vista do consumidor. E aí eles colocaram esse percentual de 29% e 30%, sem considerar que nós temos também uma diversidade de escolas que são grandes, são pequenas, tem grandes grupos econômicos, tem escolas que são assim familiares, e colocaram esse desconto como se todas elas fossem iguais. E isso foi um erro, que eu acho que é um erro realmente fatal, e que parece que agora... alguns casos que eu atuei, o Ministério Público está tentando corrigir isso, até reconhecendo que os descontos que a escola já estava, né, planejando de formas individuais, ele atende sim ao que o direito se propõe, a questão da equidade do contrato, a questão da boa-fé. Por isso, né, da mesma forma que a gente fala que os alunos ali, eles são individuais, cada instituição também tem a sua individualidade, que ela tem que ser reconhecida e respeitada. E agora que a gente tem inúmeras que, infelizmente, fecharam as portas, para onde que esses alunos vão? Sim, sim. Então, acabou sendo um tiro no pé, assim. E sim, verdade. Bastante, como é que eu posso dizer? Deseducador, né? Porque quando você tem uma autoridade que fala que você teria 30% de desconto, a família muitas vezes compra essa ideia, não é porque a família é má, não. Mas é porque ela vê numa autoridade pública falando que ela tem direito, então me dá o que é meu, né? O que eu tenho direito. Sim. Então, assim, foi um agente que poderia ter atuado de uma forma mais conciliatória do que conflituosa nesse momento. O Dante acho que está com a mão levantada para dar uma contribuição ou uma pergunta. Né? Eu vou pedir licença para interferir um pouquinho nessa fala, porque eu estive presente enquanto vice-diretor administrativo financeiro de uma escola ano passado, e foi um desgaste muito grande em Belo Horizonte especificamente, né? O Ministério Público, através do Paulo de Tarso,
convocou algumas escolas a apresentar a planilha de custo, né, que foi feito no início do ano, para poder justificar o não desconto que muitas não deram, né? A verdade é essa. Exato. E justamente em cima disso tudo aí, da falta de condição de manter. Porque a escola que se propôs a trabalhar e manter o emprego, né, de muitos, a verdade é essa, muitas escolas prezaram para a manutenção de emprego do setor administrativo, nem se fala, né? Porque os pais argumentavam constantemente que reduziu o gasto de água, reduziu o gasto com a limpeza, reduziu com produtos, como se isso fosse o gasto maior de uma instituição. E, na realidade, o que pesa mais para uma instituição é a folha de pagamento, né? Porque ela quer manter a qualidade e eu vou falar por uma vida que eu tive, né? Meu pai era contador e ele falava muito: mantenha o salário do seu funcionário no mínimo em dia, porque você terá o resultado para o trabalho da sua empresa, né? Ele não falava isso porque eu não tinha empresa mesmo, né? Mas ele dava como um fator educativo para nós filhos, né? Isso tudo aí faz sentido nesse momento, porque a manutenção do emprego estava acima de tudo para as instituições, né, educacionais. As confessionais, eu vou colocar no contexto geral, não especificamente as católicas, mas a grande maioria católica, né, sofreu muito com isso, sim, sofre até hoje. E a gente entende também os pais, né? Você teve que buscar, eu vou falar por mim, porque eu acabei tendo que negociar presencialmente, porque também virtualmente era complicado. Mas você atender a família, ouvir a família, e eu não poderia dar um retorno imediato, né? Tinha que fazer toda uma análise do que estava sendo apresentado. Foi criado protocolos mesmo, e aí a Ana Amélia, com o direito, sabe muito bem disso, né? Então, foi de uma sofrência grande aí, né, por parte das famílias e das instituições. E aí eu vou falar como educador, o sofrimento maior batia para os filhos, né? Quantos alunos saíram das escolas particulares em busca da escola pública, que, infelizmente, ainda não atende na expectativa social a todos nós sabemos disso. Existe uma esperança grande, eu acredito na educação acima de tudo, no trabalho positivo que ela pode trazer para o crescimento humano, mas, infelizmente, muitos foram por não precisar pagar e achar que ia ser fácil a transição de ano, né? De série de ano. Sim. Então, só queria contribuir com essa fala aí, mas é um lugar que as escolas passam, os professores passam, os gestores, você falou tudo, Romulo. É dolorido, verdade, né? É dolorido. Sim, verdade, Dante. E uma coisa interessante, a Annelise até completa aqui também no chat, né? Dentro, né, de toda uma estrutura, nós temos que entender também que novas profissões vão surgir, novos contextos vão surgir, e uma nova escola vai surgir, entendeu? Então, assim, nós vamos ter um outro contexto daqui para frente, a gente vai ter uma nova educação infantil, então, assim, a procura ela vai acontecer, e agora, voltando numa normalidade, né, acho que daqui a um tempo, né, principalmente os gestores aí que tiveram suas portas fechadas com escolas infantis, eles vão até rir dessa situação, porque eu acredito que uma nova clientela vai surgir para um novo movimento, né? Porque muita coisa despontou de coisas antes, né? De pessoas, por exemplo, que não tinham determinadas situações que elas aconteceram de repente e viram, peraí, está aqui um foco de negócio, só que esse foco de negócio daqui para frente, para crescer, para poder coisa, ele vai precisar de tempo também, e para precisar de tempo, vai precisar deixar os seus filhos em algum lugar. Então, nós também vamos ter um novo contexto educacional. É calma, tempo e paciência, gente. É tempo ao tempo, né? O Tom Jobim já falava, tempo, tempo, tempo. Agora, tem uma coisa acontecendo no cenário, hoje até o jornal Tempo mostrou aqui em Belo Horizonte, nós estamos em Belo Horizonte, né? Então quem aí é de outro estado tenha paciência.
O jornal mostrou que as grandes redes estão comprando as escolas. O Dante falou uma coisa importante: eles estão saindo da particular e indo para a pública. O Rômulo falou, algumas estão falindo, e a Ana complementou, porque não tem economia que suporte a concorrência e todos os encargos que uma empresa tem que manter para sobreviver. O público, nós sabemos que está aí tentando fazer um híbrido, um remoto bem pobre. Então, tem uma crise. E toda crise ela acaba exigindo criatividade da sociedade, né? Agora, os grandes grupos estão comprando as escolas. Mentalmente, as crianças e os adolescentes que estão trocando sem saber, né? Alguns nem sabem, assim, porque educação infantil, ele tinha vínculo com uma determinada professora. Eu não gosto muito de tia, mas alguns falam tia, porque eu gosto que seja profissionalizado, né? Então, esse negócio de chamar de tia, para mim, não é legal, mas eu respeito, né? Aí a prof lá, que ele tinha vínculo com ela, ele deixa de ter, e essa criança fica triste. Jovens, né, que estão se automutilando, entrando em crise depressiva. Eu atendi recentemente uma escola em que todo o primeiro ano do ensino médio está com um problema grave de tensão emocional, de tristeza, de dor mesmo. Então, é hora de família e escola dar as mãos, né? Muito mais do que dar as mãos, de buscar soluções. Então, veja bem, nós estamos aqui a essa hora da noite, 9 pessoas, isso é bom para mim. Jesus começou com poucos, né? Ele começou com 12 e fez uma revolução. No outro seminário, a gente tinha 163 inscritos e fechamos aí com 37, que viraram 17. Gente, é isso mesmo. A gente tem que entender que é carregando a folhinha. Eu me lembro aqui da professora Solange Bicari, minha professora de história, maravilhosa, que eu amo. Ela sempre dizia, Paulo, carregue a sua folhinha e aí alguém vai seguindo. Então, nós precisamos levar esse conhecimento acumulado de uma reflexão como essa para mais pessoas, né? É assim que a educação se dá, porque também nós falamos da educação formal, mas existe aqui aquela assim, eu estou participando do simpósio, vem comigo. Aí vem mais um, vem mais dois. Tal dia eu não posso, mas eu entro no outro dia. O importante é que a gente não perca a capacidade de raciocinar com lucidez nesse tempo. Porque se você para diante da TV, seja a emissora que for, ela vai te mostrar alguns números. E a minha preocupação é que aqueles números são pessoas. Uhum. E aquelas pessoas têm CPF, CNPJ e, mais do que tudo, tem emoção, coração, medo, frustração, que é o tema de hoje, né? De um lado, a diversidade. Eu agradeço todos os dias de poder almoçar, de poder jantar, tomar um café, mas tem famílias que isso não está acontecendo, né? Então, é um grande desafio para nós. Eu quero convidar as pessoas que estão participando conosco para avaliar o nosso encontro com uma frase. Ângela, Sandra, Ingrid, Emanuele. Que bom, Emanuele, que você está aqui. Quem começa? A Ingrid escreveu que está inspirador. Pode falar também, tá, gente? Um de cada vez, senão a gente não consegue ouvir. Foi apaixonante essa noite. Mesmo, Obrigado, Anne. Você fala do Sul. Isso, de Caxias do Sul. Oh, meu Deus, tem esse Que delícia! Cadê sua erva? Cadê sua bomba? Você gosta? Grandes amigos aí em Caxias, Flores da Cunha, nossa, grandes amigos das escolas aí da região.
A Emanuele está dando parabéns pela iniciativa. A Ingrid, que vai falar para a gente. Amanhã ela vai falar sobre brincar e a neurociência. O Dante vai falar sobre como a arte pode nos ajudar, né? E a Michele vai falar sobre o que a gente aprende com o estresse. Eu estou bem curioso. Imagina aquele menino gritando. Vai lá, Ingrid, o que você achou dessa noite? É sempre gostoso, né, estar assim, participando, ouvindo profissionais de diversas áreas, né, de diversos cantos, que no momento que a gente está vivendo, igual como você citou aí agora, com relação a você senta aqui, vai ver um jornal, você fica ali tão tenso, com tanta informação chegando, que chega um momento que você fica assim, poxa, eu estou batalhando, estou fazendo tanta coisa, e que você fica ali com aquela energia, vai toda lá embaixo. Aí, por mais que você está aqui cansada, Vanessa está procurando, nós da educação infantil, não sei se tem mais alguma colega aqui, estamos aí na luta com esse vai e vem, né, de informação, volta à escola, uma parte sim, outra não. Então, você tá aqui, por mais que seu cansaço, é uma energia assim que eu sinto gostosa essa troca, sabe? É uma energia muito boa, sabe? Eu vi, igual a Ana Amélia, o Rômulo, o Dante, nos outros, né, na semana que se passou também, pude acompanhar um pouquinho. Então, assim, pessoas que fazem você sair daqui com a cabecinha ali cheia de novas ideias e esperanças, tá? Então, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Ingrid. Obrigado Inspirador, mesmo. muito inspirador. E ao Obrigado. Paulo de estar também proporcionando sempre esses momentos e sempre falando, vamos lá, voe, você consegue, voa, Ingrid, você consegue, né? E está proporcionando esse encontro aqui, gente. É inspirador. Parabéns. O Paulo, eu falo que eu tenho falado muito com o Paulo, né? Que eu estou envaidecido de participar desses momentos com ele e com todos vocês, que é crescimento constante. Né? A gente estudando aí na educação, a base nacional, curricular aí, todo. Eu falo que esse encontro nacional, né? Porque tem gente de toda parte do país, ele é um crescimento maravilhoso para todos nós. Só gratidão. Como diz o Paulo, avante. É isso mesmo. Paulo tá Seu microfone está fechado, Paulo. Desculpe, Sandra, quer falar alguma coisa para nós? Abre o seu microfone aí no lado esquerdo. Vou abrir. Sandra, que legal. Super gratificante, né? Eu fico daqui assim, vibrando com todas as falas, com as experiências, essa troca, né? E nós estamos passando este momento que todos colocaram aí, né? Um momento tão conflituoso, né? O interno nosso está assim, né? Se explodindo. Então, só tenho a agradecer. Obrigada, Ana, obrigada, Rômulo, a todos, a Paulo, tal Dante, pelas palavras. Nossa, estou assim, radiante do lado de cá. Obrigadão mesmo. Bom, Foi um momento emocionante. Viu? Obrigada. Vamos terminar com o nosso abraço, então. Agradece, né, Rômulo, os ouvidos. Isso, um abraço grande, apertado. Né? Também para as pessoas que perderam os seus entes queridos, mas para a gente que tem a disposição e a raça de querer mudar essa educação aí. Gratidão a Ana, a Amélia, pela dedicação. Ela que é mãe, está com bebê, lindo. Graças. É um prazer e eu me sinto assim muito honrada de ter pessoas assim tão experientes, né, na área pedagógica e que a gente possa. O que eu mais gosto desse tipo de evento, né, que o Paulo promove é não só o fato de eu expor, mas o fato de depois vocês participarem, interagirem e eu conseguir perceber a visão também de cada um. E isso agrega também para mim. Eu que agradeço, viu, todos vocês. Obrigado. É isso aí, gente. Então, gente. Gratidão e alegria, Rômulo. Muito obrigado. Para nós. Todos. Abre aí e faz o coração de leão, gente. Sopra aí. Vamos espalhar essa energia pelo ar. Boa noite. Exatamente. Até amanhã. Tudo de bom. Até amanhã, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite. Até amanhã. Tchau. Adorei.